nós falamos do santo, 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 santo. Chegamos até a oração eucarística, onde depois do prefácio, proclamamos 3 vezes santo, o Santíssimo. A partir dali, dentro da liturgia eucarística, nós temos, e eu vou me valer, tem várias orações eucarísticas. A primeira, que o padre bate no peito, que chama os apóstolos, os santos, a chamada cânone romano, é a primeira oração eucarística, é a mais antiga da igreja. E depois vem outras, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, que foi estabelecida em Manaus, no Congresso Eucarístico. Depois tem orações eucarísticas para missa com crianças, e também orações eucarísticas voltadas para Jesus, que passou pelo mundo fazendo o bem, e assim por diante. Mas logo depois do santo, 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 3 vezes santo, existe, e valho-me da segunda, o sacerdote diante do pão, do vinho, ainda pão e vinho, ele continua uma oração ao Pai. Só no Brasil, pela Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB, foi aprovada diálogo. De modo geral, nos países, o sacerdote reza sozinho do começo ao fim. Aqui foi colocado alguns diálogos para que possa ter essa interação. O sacerdote, ele começa louvando ao Pai. Ele começa dizendo, por exemplo: ó Pai, vós sois santo. Lembre que a oração eucarística é uma ação de graças ao Pai. Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Lembra a Trindade Santa? E o sacerdote, ele faz um gesto, com as 2 mãos, esse gesto assim. Esse gesto é importante. Santificai estas oferendas, e traça o sinal da cruz. Geralmente não é visto, em cima do pão e do vinho. Ele, nessa hora, e aqui ficar de joelho ou não ficar de joelho, eu não vou entrar nesse mérito. Isso, cada diocese faz as suas orientações litúrgicas. Eu não vou entrar no que nos conflita. Aqui nós temos o hábito, na hora que o padre faz o sinal, que agora é o Espírito Santo. Pai, santificai estas oferendas. É um pedido ao Pai. Toca-se o sino. Por que tocar o sino? Porque é um momento sagrado. Nas antigas catedrais, tocava-se o sino do relógio. Aqui não se tem sino, toca-se as sinetas. Isso é uma prática em toda a igreja. Algumas dioceses decidiram diferente, vamos respeitar. O sacerdote faz esse gesto. Depois ele traça o sinal da cruz, porque ele está pedindo: santificai as oferendas, é a chamada epíclese, derramando sobre elas o que? O Espírito Santo. Então qual é o agente desse momento? É o Pai, mas quem está agindo aqui? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que, agindo, santifica pelas mãos do sacerdote. Não digo isso por poder, mas é porque Jesus instituiu o sacerdócio. E São Francisco dizia: se eu encontrar um anjo e um sacerdote, eu beijo a mão do sacerdote, porque só cabe a ele trazer a Eucaristia. São Francisco de Assis. Impõe as mãos,
traça o sinal da cruz e diz: pelo Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Cristo. É o Espírito Santo que faz. Se tem aquela frasezinha ou não, eu disse, é algo para o Brasil. E aí começa a recitação da última ceia. Mesmo que a gente saiba de cor, é orientado que o padre sempre leia, para não tropeçar, para não errar. E diz assim, e ali é um gesto, é um ritual. Tomando, na última ceia, tomou o pão, e está escrito aqui, toma o pão, mantendo-se um pouco elevado da patena, encurvando-se levemente. Você pode observar isso na missa. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, e fala as frases de nosso Senhor Jesus Cristo: tomai, comei todos, isto é meu corpo que será entregue por vós. Mostra ao povo a hóstia, coloca na patena e faz uma genuflexão para adorar. Então é Cristo. Naquele pão, pela ação do Espírito Santo, é Jesus transubstanciado. Você vê a matéria, não enxerga a substância. Você vê o trigo, mas lá está a carne. Depois continua, pela ação do Espírito Santo. No fim da ceia, ele toma o cálice em suas mãos, dá graças, diz aqui, olha novamente aos céus, mantém-se inclinado, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E nesse momento eleva o cálice, mostra ao povo. É verdade que os sinos eram antes para lembrar as pessoas que estavam fora da igreja para entrar, mas tem um sinal de respeito. Coloca-se sobre o corporal, faz a genuflexão para adorar. Adorar quem? Não estaria escrito aqui adorar, se aqui já não fosse Jesus na carne, Jesus no sangue. E veja o que segue depois. Mostra-se e diz: eis aqui diante dos teus olhos um milagre que aconteceu. O sacerdote, em outras palavras, está dizendo isso: eis aqui, povo de Deus, a razão, a motivação da nossa fé. E todos respondem: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Esse é o mais comum, mas tem outras orações. A partir dali, diante do Cristo, já presença real, aqui presente, em o sacerdote, como outro Cristo, alter Cristo, agindo como Cristo, começa as orações. Primeiro, reza, dá graças, reza pela igreja. Olha que profundidade, a profundidade de pensar que em todas as missas celebradas do mundo inteiro, do nascer ao pôr do sol, porque é impressionante, quando aqui nós estamos dormindo, outra missa está sendo celebrada no outro hemisfério, quando lá está cessando. Então, do nascer ao pôr do sol, incessantemente, missas são rezadas no mundo inteiro. Se reza pelo Papa, se reza pelo bispo local, se reza pela igreja. Depois, se reza pelos falecidos. Existem orações diferentes, conforme a oração eucarística,
Mas sempre essa é a base. Rezar pelo Papa, pelos bispos, o bispo local, depois rezar pelos falecidos e depois rezar pela Assembleia, geralmente dizendo, e está terminando a oração eucarística. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Olha que forte. Dai-nos participar da vida eterna. E quem nós vamos encontrar na vida eterna? A Virgem Maria, São José, o santo do dia é lembrado, os apóstolos, onde vos louvaremos e glorificaremos por Cristo, vosso Filho. Entenda, oração ao Pai, quem age aqui é o Espírito Santo, porque toda missa acontece na Trindade. Não esqueça, nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Iremos terminar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então toda a Santa Missa, ela é trinitária, toda. E nesse momento, o Pai manda o Espírito santifica estas oferendas, e o Cristo está aqui. E termina dizendo, como tudo isso acontece, toda a criação do mundo acontece em Cristo. Por isso, se antes eu dizia que era a apresentação das oferendas, agora é o ofertório. Quando o sacerdote diz por Cristo, tudo é por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. E com isso se termina a oração eucarística. O que vem depois, e isso fica para a quinta que vem, já é o rito de comunhão. Portanto, meus irmãos, eu tenho explicado a Santa Missa, para que você, talvez no momento esteja privado de estar na igreja, mas está acompanhando pela TV. A TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, nós estamos com você. Quantas emissoras, fiquei tão feliz, saber, gente mandando lá, padre, desde que começou a pandemia, a Rádio Recife FM de Recife transmite integralmente, e estamos ligados. Televisões que entraram na pandemia transmitindo. Então o que eu estou tentando fazer com você, que nós estamos evangelizando na tua casa, o que eu mais quero é que você, católico, discípulo de Jesus, devoto de Nossa Senhora, aprenda, conheça e ame mais a Santa Missa instituída por Jesus Cristo.